Novembro de 1987, Natividade, Tocantins. O sino da pequena igreja colonial tocava ao entardecer quando o padre Ambrósio Leme, 52 anos, encerrou a missa e se recolheu à sacristia. Fiéis o viram fechar a porta de madeira, mas naquela noite ele nunca mais foi visto. A igreja de Nossa Senhora da Natividade erguia-se majestosa no centro da cidade histórica, suas pedras coloniais douradas pelo último sol daquele domingo. Raimunda Chagas, de 67 anos, recolhia os terços esquecidos nos bancos de madeira quando ouviu o rangido familiar da porta da sacristia sendo fechada. Do lado de fora, Florêncio Dourado aguardava para trancar o portão principal, como fazia há 15 anos. "Boa noite, Padre Ambrósio", gritou Florêncio em direção à janela alta da sacristia. Nenhuma resposta veio. O vento soprava entre as palmeiras imperiais que ladeavam o adro, carregando o aroma de pequi e o murmúrio das conversas que se espalhavam pelas ruas de pedra. Padre Ambrósio havia chegado à Natividade 3 anos antes, enviado pelo bispo Dom Eurico Brandão para cuidar da paróquia que havia ficado órfã após a morte do antigo pároco. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos sempre penteados para trás e olhos castanhos que pareciam carregar o peso de muitas confissões. Os fiéis o respeitavam pela dedicação incansável aos doentes e necessitados, mas também notavam sua tendência ao isolamento e aos longos períodos de oração silenciosa. Naquela tarde de novembro, a missa das 5 havia transcorrido normalmente. Padre Ambrósio celebrou a liturgia com a mesma solenidade de sempre, sua voz ecoando pelas paredes de pedra, enquanto uma dezena de fiéis acompanhava as orações. Raimunda lembrava-se perfeitamente. Ele havia usado a casula verde, falado sobre a parábola dos talentos e abençoado 3 crianças ao final da cerimônia. Parecia cansado, recordaria mais tarde Dona Benedita Moraes, que sempre ocupava o primeiro banco à direita. Mas não diferente. Padre Ambrósio sempre foi um homem de poucas palavras. Florêncio trancou o portão às 6h15 da tarde, como de costume. A luz ainda filtrava pelas vidraças coloridas, projetando reflexos azuis e vermelhos sobre o altar barroco. Presumiu que o padre havia saído pela porta lateral, que dava diretamente para a casa paroquial, um casarão do século XVIII, anexo à igreja, onde Ambrósio vivia sozinho desde sua chegada. Na manhã seguinte, segunda-feira, Dona Conceição Nunes chegou às 7 horas para limpar a casa paroquial, como fazia todas as semanas. A porta estava destrancada, mas o padre não estava em lugar algum. Sua cama não havia sido desfeita. O café da manhã continuava intocado sobre a mesa da cozinha. Apenas um detalhe chamou sua atenção. O breviário que Padre Ambrósio sempre levava consigo estava aberto sobre a escrivaninha, na página do domingo anterior. O primeiro impulso de Conceição foi correr até a igreja. Talvez ele tivesse dormido na sacristia, algo que já havia acontecido outras vezes durante as vigílias mais longas, mas encontrou tudo trancado. Florêncio foi chamado, e juntos abriram a pesada porta de madeira lavrada. A sacristia estava em ordem, os paramentos litúrgicos dobrados nos armários, os cálices limpos em suas gavetas forradas de veludo, os livros de registro fechados sobre a mesa de mármore. Nenhum sinal de luta ou perturbação. Era como se Padre Ambrósio tivesse simplesmente se desvanecido no ar. Às 9 da manhã, Florêncio tocou o sino de emergência. 3 badaladas seguidas, repetidas por 5 vezes. Era o sinal que convocava a comunidade para situações urgentes. Em poucos minutos, dezenas de pessoas se aglomeraram no adro da igreja. As notícias se espalharam pelas ruas empedradas de Natividade como fogo na palha seca. Padre Ambrósio Leme havia desaparecido sem deixar rastros, e ninguém conseguia compreender como isso era possível numa cidade onde todos se conheciam e qualquer movimento era notado pelos vizinhos. Dom Eurico Brandão chegou de Palmas na tarde de terça-feira, acompanhado de 2 padres da diocese e um investigador particular. Era um homem alto, de 61 anos, que havia conhecido Ambrósio no seminário de Goiânia 40 anos antes. A amizade entre eles transcendia os laços hierárquicos da igreja. Ambrósio não era homem de abandonar suas responsabilidades, disse Dom Eurico à pequena multidão reunida na igreja. Algo grave aconteceu, e vamos descobrir o quê.
As buscas começaram imediatamente. A polícia de Natividade, composta por apenas 3 policiais, foi reforçada por agentes vindos de Porto Nacional. Eles vasculharam cada centímetro da igreja, da casa paroquial e de todas as ruas circunvizinhas. Interrogaram comerciantes, moradores, os últimos fiéis que haviam participado da missa de domingo. Florencio Dourado foi ouvido diversas vezes. Ele jurava ter visto o padre Ambrósio entrar na sacristia e fechar a porta. Ouvi o barulho da tranca, repetia com certeza absoluta. Mas não o vi sair. Raimunda Chagas confirmou a versão. Ele estava recolhendo os objetos da missa quando me despedi. Parecia normal, talvez um pouco pensativo. Os investigadores reconstruíram os últimos dias do padre. Na sexta-feira anterior, ele havia visitado a família Cardoso, cujo filho estava internado em Palmas com pneumonia. No sábado, confessou meia dúzia de fiéis e passou a tarde lendo no jardim da casa paroquial. Nada indicava qualquer intenção de partir ou sinais de perturbação mental. A primeira semana de buscas se concentrou num raio de 10 quilômetros ao redor da cidade. Grupos de voluntários percorreram as estradas de terra que ligavam Natividade aos povoados vizinhos. Sondaram o rio Tocantins, vasculharam grutas na Serra do Douro, investigaram fazendas abandonadas. O rastilho de esperança se mantinha aceso a cada rumor. Alguém havia visto um homem de batina caminhando na estrada para Peixe. Outro jurava ter ouvido gritos vindos de uma casa abandonada. Todas as pistas se revelaram falsas. A segunda semana trouxe as primeiras teorias conspiratórias. Alguns murmuravam sobre problemas com a diocese. Outros sugeriam que Padre Ambrósio havia descoberto segredos comprometedores de alguma família influente. Havia quem suspeitasse de sequestro por causa dos rumores sobre um tesouro colonial supostamente escondido na igreja. Dom Eurico descartou essas especulações com veemência. Ambrósio era um homem íntegro. Se alguém lhe fez mal, foi por maldade, não por vingança ou ganância. Mas as semanas se transformaram em meses, e os meses em anos, sem que nenhuma evidência concreta surgisse. A igreja nomeou um novo pároco em março de 1988. Dom Eurico nunca deixou de procurar seu amigo, contratando investigadores particulares e mantendo contato com a polícia, mas o caso foi gradualmente arquivado por falta de provas. Para a comunidade de Natividade, o desaparecimento do padre Ambrósio tornou-se uma ferida aberta que nunca cicatrizou completamente. Durante anos, fiéis relataram ter visto uma figura de batina caminhando pelo cemitério nas noites de lua cheia. Crianças eram advertidas pelos pais a não brincarem sozinhas perto da igreja depois do anoitecer. Raimunda Chagas, que havia presenciado os últimos momentos de Ambrósio na igreja, desenvolveu uma obsessão doentia pelo caso. Todos os domingos, após a missa, ela ficava parada diante da porta da sacristia, como se esperasse vê-lo sair novamente. Ele está aqui, dizia aos que quisessem ouvir. Padre Ambrósio não foi embora. Ele nunca foi embora. Em 1995, 8 anos após o desaparecimento, Dom Eurico morreu de infarto. Seus últimos pedidos incluíam a continuidade das buscas por Padre Ambrósio. Mas o novo bispo, Dom Fernando Moita, considerou o caso encerrado e proibiu qualquer investigação adicional. O mistério parecia destinado a permanecer sem solução, enterrado no tempo como tantas outras histórias que as cidades pequenas guardam em silêncio. Mas Natividade não esqueceu, e a igreja colonial, imponente e silenciosa, continuava a guardar seus segredos. Março de 2007. 20 anos haviam se passado desde o desaparecimento de Padre Ambrósio Leme, e a igreja de Nossa Senhora da Natividade precisava urgentemente de reforma. As pedras coloniais mostravam sinais de deterioração, infiltrações manchavam as paredes internas, e o telhado colonial apresentava goteiras que ameaçavam danificar os altares barrocos. O projeto de restauração foi financiado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em parceria com a Diocese de Palmas. A equipe técnica, liderada pelo arquiteto Valdenir Santos, de Goiânia, incluía pedreiros especializados em patrimônio histórico, restauradores de arte sacra e arqueólogos. Na terceira semana de março, os trabalhadores iniciaram a remoção do revestimento da parede atrás do altar-mor
para investigar a extensão dos danos estruturais. Era um trabalho delicado. Cada pedra precisava ser numerada e fotografada antes da remoção, para garantir a reconstituição fiel da obra original. Jacinto Ribeiro, pedreiro de 54 anos com 30 anos de experiência em restaurações, trabalhava cuidadosamente com marreta e talhadeira quando notou algo incomum. A parede soava oca numa parte específica, recordaria mais tarde. Era diferente do resto. Ao remover uma sequência de pedras na altura de 1,5 metro do chão, Jacinto descobriu que havia um espaço vazio atrás da parede. Uma pequena câmara secreta, com aproximadamente 1 metro de largura por 80 centímetros de altura, escavada na própria alvenaria colonial. Chamei o arquiteto na mesma hora, disse Jacinto. Pensei que podia ser alguma relíquia da época da construção da igreja. Valdenir Santos chegou correndo, acompanhado da arqueóloga Marisa Lemos. Com lanternas, eles iluminaram o interior da câmara oculta. O que viram os deixou perplexos. Dentro do nicho secreto, cuidadosamente organizados, estavam objetos que claramente não pertenciam ao período colonial. Uma casula de cor roxa, dobrada com esmero, um breviário encadernado em couro marrom, uma pequena cruz de prata, um rosário de madeira e, ao fundo, um caderno de capa dura azul, do tipo usado em escritórios. Marisa Lemos fotografou tudo antes de retirar qualquer objeto. Quando finalmente pegou o caderno com as mãos enluvadas, pode ver na capa, escrito a caneta azul com letra caprichada, Padre Ambrósio Leme, Reflexões Pessoais, 1987. A descoberta causou comoção imediata. Valdenir Santos interrompeu os trabalhos de restauração e comunicou o achado às autoridades eclesiásticas e policiais. Em poucas horas, a notícia havia se espalhado por toda a Natividade. Raimunda Chagas, agora com 87 anos e caminhando com dificuldade, foi uma das primeiras a chegar à igreja quando soube da descoberta. Olhou para a parede aberta, para os objetos dispostos sobre uma mesa improvisada e começou a chorar. Eu sempre soube, murmurou entre lágrimas, sempre soube que ele não tinha ido embora. O padre Sebastião Melo, atual pároco da igreja, reconheceu imediatamente alguns dos objetos. A casula roxa era a mesma que Padre Ambrósio usava durante a quaresma. O breviário tinha anotações manuscritas nas margens, a letra inconfundivelmente dele. A cruz de prata havia sido presente de Dom Eurico quando Ambrósio assumiu a paróquia em 1984. Mas foi o caderno que trouxe as revelações mais perturbadoras. Nas primeiras páginas, datadas de outubro e novembro de 1987, Padre Ambrósio havia registrado uma série de reflexões pessoais, dúvidas de fé e, nas últimas entradas, algo que mudaria para sempre o entendimento sobre seu desaparecimento. A última anotação estava datada de 20 de novembro de 1987, exatamente o domingo em que ele havia desaparecido. A tinta azul estava levemente desbotada, mas as palavras permaneciam legíveis. Não posso mais carregar este peso. A verdade precisa ser preservada, mesmo que eu não possa revelá-la em vida. Que Deus me perdoe pelo que vou fazer e que algum dia alguém encontre estas páginas e compreenda. O caderno continha muito mais do que simples reflexões espirituais. Nas páginas seguintes, havia nomes, datas e descrições detalhadas de eventos que Padre Ambrósio havia presenciado ou descoberto durante seus 3 anos em Natividade. Eventos que, aparentemente, alguém não queria que fossem revelados. A abertura oficial do caderno de Padre Ambrósio foi realizada na presença do delegado Marcos Pereira, do padre Sebastião Melo, do arquiteto Valdenir Santos e de 2 testemunhas da comunidade, Raimunda Chagas e Florêncio Dourado, agora com 78 anos, mas ainda lúcido e ativo. As primeiras páginas continham reflexões teológicas e relatos do cotidiano paroquial, mas a partir de setembro de 1987, o tom mudava drasticamente. Padre Ambrósio começara a documentar uma descoberta que o atormentava profundamente. Durante uma confissão em agosto de 1987, ele havia ouvido o relato de um crime cometido décadas antes, o assassinato de um comerciante da cidade vizinha, ocorrido em 1962, cujo corpo nunca foi encontrado. O confessor, moribundo e atormentado pela culpa,
revelara não apenas sua participação no crime, mas também o nome do mandante, um dos homens mais respeitados e influentes de Natividade. O caderno registrava o dilema moral que consumia Padre Ambrósio. Ele estava vinculado pelo selo da confissão, não podendo revelar o que havia ouvido, mas o peso da verdade o corroía. Mais ainda quando descobriu que a família do comerciante assassinado ainda procurava respostas e que o mandante do crime continuava livre, ocupando posição de destaque na sociedade local. Não posso quebrar o selo sacramental, escrevia Ambrósio, mas também não posso viver fingindo que não sei da injustiça. Como servir a Deus carregando o segredo de um assassinato impune? As últimas entradas do caderno revelavam uma decisão desesperada. Padre Ambrósio havia tentado convencer o confessor a se entregar às autoridades, mas o homem morreu em outubro de 1987, levando consigo qualquer possibilidade de resolução legal do caso. Foi então que Ambrósio tomou uma decisão que mudaria seu destino. Na noite de 20 de novembro de 1987, após a missa das 5 da tarde, ele havia se dirigido à casa do mandante do crime, identificado no caderno apenas pelas iniciais E.M., na tentativa de uma confrontação final, não para quebrar o selo da confissão, mas para apelar à consciência do homem, na esperança de que ele mesmo confessasse o crime. A última página do caderno continha uma carta dirigida a quem encontrar este registro. Estou partindo para uma conversa que pode determinar meu destino. Se algo acontecer comigo, saibam que tentei fazer o que era certo dentro dos limites da minha vocação. O nome que não posso revelar pelo selo da confissão, vocês encontrarão na casa situada na Rua do Comércio, 47. Procurem nos alicerces da casa nova que ele construiu em 1963. A verdade deve prevalecer, mesmo que tardiamente. O endereço correspondia à residência de Elias Moreira, comerciante próspero, que havia sido vereador durante 2 décadas e falecido em 1995. Sua casa, uma construção de 1963, havia sido demolida em 2003 para dar lugar a um posto de gasolina. Mas as anotações de Padre Ambrósio continham uma informação adicional. Ele havia conseguido uma fotografia dos alicerces da casa durante a construção, obtida através de um funcionário da obra. A foto, colada na última página do caderno, mostrava claramente uma cova irregular nos fundamentos e, ao lado dela, um objeto que parecia ser uma mala ou baú. A investigação que se seguiu envolveu a exumação de parte do terreno onde havia estado a casa de Elias Moreira. Apesar da construção do posto de gasolina, os peritos conseguiram localizar os antigos alicerces. E ali, exatamente onde a fotografia indicava, encontraram os restos mortais de um homem, junto com documentos de identidade que confirmaram tratar-se do comerciante desaparecido em 1962. Com essa descoberta, o quebra-cabeça finalmente se completou. Padre Ambrósio havia confrontado Elias Moreira na noite de seu desaparecimento, armado apenas com a certeza moral da culpa do homem. Moreira, desesperado para manter seu segredo, havia atacado o padre, sem intenção de matá-lo, mas apenas de silenciá-lo. Acabou causando sua morte acidentalmente. O corpo de Padre Ambrósio foi encontrado uma semana após a descoberta do caderno, enterrado no quintal da antiga residência de Moreira, a poucos metros do comerciante assassinado décadas antes. Florencio Dourado, convocado pela polícia para depor, finalmente recordou um detalhe que havia esquecido por 20 anos. Na noite do desaparecimento, ele havia visto uma silhueta saindo dos fundos da igreja por volta das 7 da noite, mas no escuro não conseguira identificar se era Padre Ambrósio ou outra pessoa. Agora sei que ele saiu mesmo, disse Florencio, visivelmente abalado, e foi direto ao encontro de seu destino. Raimunda Chagas, que havia insistido por 2 décadas que o padre nunca havia deixado a igreja, encontrou uma estranha paz na descoberta. Padre Ambrósio morreu fazendo o que era certo, afirmou durante o velório, realizado 20 anos após sua morte. Ele não conseguia viver com a injustiça, mesmo que isso custasse sua própria vida. A igreja de Nossa Senhora da Natividade foi finalmente restaurada e reaberta ao culto em dezembro de 2007. Uma placa de bronze,
instalada na parede onde foi encontrado o caderno, homenageia a memória de Padre Ambrósio Leme, em memória de um pastor que preferiu morrer a conviver com a injustiça. O caso de Padre Ambrósio tornou-se um marco na história de Natividade, não apenas pela resolução de um mistério que atormentou a cidade por 20 anos, mas pela lição sobre coragem moral que sua história representa. Hoje, fiéis de toda a região visitam a igreja para conhecer o local onde um homem escolheu a verdade acima da própria vida e onde a justiça, mesmo tardia, prevaleceu sobre o silêncio. Janeiro de 2015. 8 anos após a descoberta do caderno de Padre Ambrósio, uma nova revelação abalaria novamente a pequena Natividade. Marina Moreira, neta de Elias Moreira, retornou à cidade depois de 2 décadas morando em São Paulo. Aos 43 anos, formada em História e trabalhando como pesquisadora de arquivos, ela havia decidido vender os últimos bens da família e encerrar definitivamente os laços com Natividade. No sótão da casa de sua tia Zuleika, irmã de Elias, Marina encontrou uma caixa de madeira lacrada, com uma carta colada na tampa, para ser aberta apenas após minha morte. E, dentro da caixa, além de documentos comerciais antigos, havia um envelope amarelado contendo uma confissão manuscrita de próprio punho de Elias Moreira, datada de 25 de novembro de 1987, 5 dias após o desaparecimento de Padre Ambrósio. A carta revelava detalhes que nem mesmo o caderno do padre havia capturado completamente. Elias confessava não apenas o assassinato do comerciante em 1962, mas também admitia que havia matado outras 2 pessoas ao longo dos anos para manter seu segredo. Um garimpeiro que havia testemunhado o crime original em 1968 e um antigo funcionário que tentara chantageá-lo em 1974. Mas a revelação mais chocante estava no final da confissão. Padre Ambrósio não morreu por acaso. Quando ele apareceu na minha casa naquela noite, disse que sabia de tudo através de confissão, mas que não podia me denunciar. Propôs que eu me entregasse voluntariamente às autoridades. Eu poderia ter apenas o ameaçado, o intimidado, mas algo em seus olhos me disse que ele nunca desistiria, que ficaria me assombrando até eu confessar ou me matar. Então tomei a decisão. Não foi acidente, foi premeditação. A confissão continuava com instruções detalhadas sobre onde estavam enterrados os outros 2 corpos, um no quintal da antiga serraria da família, outro nas margens do rio Tocantins, próximo à Ponte de Ferro. Marina Moreira enfrentou o dilema mais difícil de sua vida. Revelar a confissão do avô significaria descobrir que ele havia sido um assassino em série, não apenas um homem que cometera um crime em momento de desespero. Significaria também reabrir feridas na comunidade e manchar definitivamente o nome da família. Durante 6 meses, ela guardou o segredo. Mas em julho de 2015, durante uma visita ao túmulo de Padre Ambrósio no cemitério de Natividade, tomou sua decisão. Padre Ambrósio morreu pela verdade, disse Marina ao entregar a confissão ao delegado de polícia. Seria uma covardia da minha parte continuar protegendo as mentiras do meu avô. As escavações realizadas nos locais indicados confirmaram a confissão de Elias Moreira. Os corpos do garimpeiro Osvaldo Ferreira, desaparecido em 1968, e do funcionário Jair Bastos, desaparecido em 1974, foram encontrados exatamente onde a carta indicava. 3 famílias que haviam procurado por seus entes queridos durante décadas finalmente obtiveram respostas. 3 casos de desaparecimento que a polícia local jamais havia conseguido resolver foram esclarecidos. Raimunda Chagas, agora com 95 anos e usando cadeira de rodas, foi informada sobre a descoberta. Sua reação surpreendeu a todos. Padre Ambrósio não morreu apenas por um crime, disse com voz fraca, mas firme. Morreu por 3. Deus o escolheu para trazer justiça, não apenas para o primeiro, mas para todos os que ficaram sem respostas. Marina Moreira decidiu permanecer em Natividade após a revelação. Criou o Instituto Padre Ambrósio Leme, uma organização dedicada a ajudar famílias de desaparecidos em todo o Tocantins. Meu avô destruiu muitas vidas, afirmou durante a inauguração do Instituto em 2016. É minha responsabilidade usar o que sobrou da herança dele para ajudar outras famílias a encontrarem suas verdades.
A Igreja de Nossa Senhora da Natividade ganhou um novo significado para a comunidade. Não mais apenas um local de culto, mas um símbolo de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para emergir. E nas noites de domingo, quando o sino toca ao entardecer como tocava em novembro de 1987, os moradores mais antigos de Natividade ainda se lembram de Padre Ambrósio Leme, o homem que preferiu morrer a permitir que a injustiça permanecesse enterrada. Mas agora eles sabem que sua morte não foi em vão, que ele não apenas revelou um crime, mas desencadeou uma sequência de eventos que trouxe paz a outras famílias, décadas depois. A verdade, como o Padre Ambrósio sempre acreditou, tem seu próprio tempo, e quando finalmente emerge, carrega consigo uma força transformadora que ecoa através das gerações. Em 2017, 10 anos após a descoberta do caderno, a Igreja Católica iniciou o processo de beatificação de Padre Ambrósio Leme, não pelos milagres tradicionais, mas pelo martírio da verdade, uma nova categoria criada especificamente para honrar aqueles que morreram defendendo a justiça e a transparência. Natividade, que por tanto tempo guardou o segredo de um desaparecimento, tornou-se exemplo nacional de como uma comunidade pode transformar tragédia em esperança e mistério em força para o bem. E a pequena câmara secreta atrás do altar, agora selada novamente, mas marcada por uma placa de vidro, continua a atrair visitantes de todo o país, pessoas que vêm não apenas para conhecer a história de Padre Ambrósio, mas para refletir sobre suas próprias verdades não reveladas e sobre a coragem necessária para enfrentá-las.